Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhe. Meus irmãos, muito boa noite, na graça e na paz do Senhor. Vocês que estão aqui presencialmente, e você que porventura possa estar nos acompanhando neste momento pelo canal da Igreja Presbiteriana João Câmara. A todos vocês, sejam bem-vindos e que nesta noite o Senhor possa falar com cada um de nós. Eu quero então convidá-los para que, mesmo de pé, mais reverentemente, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra. E quero então que vocês acompanhem este verso que diz assim, na versão Nova Almeida atualizada: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ó Deus querido, nos abençoa nesses momentos que estamos aqui. Dá, Senhor, que possamos meditar na Tua palavra. E à medida, Senhor, que nós meditemos na Tua palavra, que nós nos aprofundemos na Tua palavra, dá que o Senhor mesmo penetre até nós. Que não só nós mergulhemos na Tua palavra, mas que a Sua palavra mergulhe em nós. Nós pedimos porque sabemos que, por nossa razão, por nossa emoção, ou até mesmo a nossa consciência, nós não teremos condições de fazê-lo. Nós precisamos, então, da ajuda do Teu Espírito Santo. Portanto, pedimos que seja assim, crendo que assim está sendo feito. Porque nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Queridos, a Reforma Protestante foi um movimento que ocorreu no século XVI e teve como objetivo reformar a Igreja Católica Romana, corrompida e distante dos ensinamentos bíblicos. É bom salientar, queridos irmãos, isto, que o monge Martinho Lutero não pretendia romper com sua igreja, mas corrigir alguns erros graves no seu ensino. Assim sendo, queridos, os principais líderes da reforma, segundo os historiadores, foram Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwinglio, que pregaram e ensinaram, pelo menos resumidamente falando, os 5 principais pontos da reforma, que foram conhecidos como os 5 solas. E quais são eles? O primeiro, sola scriptura, somente a Bíblia. Sola fide, somente a fé. São termos em latim. Sola gratia, que quer dizer somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. E o quinto solas, soli Deo glória, glória somente a Deus. Portanto, amados, em 1517, esse monge chamado Lutero, é o monge agustiniano, ele protesta, colocamos aqui entre aspas, ele protesta contra
certas crenças e práticas da Igreja Romana. E ao expor o que ficou conhecido na história como suas 95 teses, ele pega essas 95 teses e ele as expõe na porta da igreja de sua paróquia. Seu principal protesto, qual foi? Foi contra a venda das indulgências. Ou seja, as indulgências era um papel oficial, um documento oficial vindo lá do Vaticano, que autorizava a compra, entre aspas, a compra da salvação. E essa foi então seu maior confronto de Lutero. E também, irmãos, contra a doutrina geral católica romana a esse respeito. Então, aquilo que teve como começo um protesto, logo não demorou, e aí esse movimento ele transforma-se em denominações cismáticas. Quais elas? Pelo menos as principais delas na época: luteranismo, calvinismo, anglicanismo, anabatistas, presbiterianos em forma de governo. Então nós, Igreja Presbiteriana João Câmara, nós somos calvinistas no ensino, na teologia, e nós somos presbiterianos na forma de governo, de ser igreja. Mas também tiveram como dissidência desse movimento os puritanos, isso já lá mais na Europa, na Inglaterra, e também os menonitas. E assim sendo, queridos, essa fragmentação jamais cessou, jamais terminou, de tal forma que os grupos protestantes hoje em dia são muitos numerosos. Conquanto nos séculos XVI e XVII, esses novos grupos, por assim dizer, cristalizaram-se em torno de suas posições e o cisma protestante tornou-se oficial e permanente. Então, essas denominações moldaram profundamente o cristianismo ocidental e deram origem a inúmeras outras vertentes evangélicas ao longo dos séculos. Portanto, queridos, se nós fôssemos resumir o movimento da reforma, a reforma protestante, em duas linhas, aprenda. Em duas linhas, se alguém perguntar para você o que foi o movimento protestante da reforma, você pode dizer o seguinte: a reforma protestante do século XVI foi um movimento religioso que rompeu com a Igreja Católica, defendendo o retorno às Escrituras, dando assim a origem ao protestantismo. Fecha. Esse é o resumo. E quando eu estava, irmãos, refletindo, estudando e fazendo essa reflexão para compartilhar convosco nessa noite, uma frase me chamou a atenção, que para mim marca o movimento da reforma. Essa frase diz assim: quando a verdade não cabe no silêncio, nasce a reforma que ecoa por séculos. Não é bonito? Quando a verdade não cabe no silêncio, nasce a reforma que ecoa por séculos. Então, queridos, baseado nisso, baseado nessa introdução e nesta afirmação, nessa verdade,
eu quero compartilhar com vocês sobre a relevância da reforma para os nossos dias. Claro que não dá para a gente cobrir tudo, mas a partir desse texto que a gente leu de Romanos 1, versos 16 e 17. Queridos, o apóstolo Paulo, referindo-se então a um texto do Antigo Testamento, do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Então ele apresenta o tema da epístola aos Romanos, que é a justificação pela fé. Diferentemente, queridos amados irmãos, das demais epístolas, esta carta, especificamente dirigida aos Romanos, foi escrita a uma igreja que Paulo ele nunca havia visitado. Conforme ele vai falar isso no versículo 10, versículos 11 e versículo 15. E ele escreveu essa carta, queridos amados irmãos, por volta entre os anos 55 a 59, 55 a 59 da nossa era. Por ocasião, isso ele estava fazendo a sua terceira viagem missionária. Esta carta, ela vai inspirar homens de Deus, irmãos, como Lutero, Calvino, Spurgeon, que são considerados, segundo os historiadores, como gigantes da fé reformada. Sim, queridos, gigantes da fé reformada. E continua a nos inspirar ainda hoje. Por quê? Pois ainda, queridos irmãos, essa carta nos revela os tesouros da graça bendita de Deus. Sim, os tesouros da graça de Deus. Assim, queridos, quero falar convosco sobre essa revelação do Evangelho de Cristo nessa carta. E responder a esta pergunta: qual a relevância? Qual a importância da reforma do século XVI para os nossos dias? Será que tem alguma importância? Muitos acham que não. E como aprender com os exemplos dos reformadores e, assim dizer, irmãos, dos pré-reformadores? Para vocês terem uma ideia, esse movimento da reforma começou muito antes. Para vocês terem uma ideia, 100 anos antes, um homem chamado John Hus foi queimado vivo na fogueira, porque ele defendeu essas mesmas ideias de Lutero, 100 anos antes. Homem como Wycliffe, que também, depois de morto, foi queimado com seus restos mortais, porque ele também defendia essas mesmas práticas. Leitura da palavra, olhar o que a Bíblia diz, a fé, não por méritos, mas por fé no que Jesus fez e realizou por nós, foram mortos também. Só para vocês terem uma ideia, para nós tomarmos ciência disso. Portanto, queridos, qual a importância? Esses homens que foram corajosos, que foram fiéis, comprometidos com a verdade, fazendo-a chegar até nós. Como falamos, alguns deles até deram a própria morte em defesa dela. Então, queridos, baseado então no texto de Romanos 1, 16 e 17. Eu quero então, queridos, ressaltar 3 verdades. 3 verdades para nós hoje, como base daquilo que provocou o movimento da reforma, e esse movimento não terminou. E sabedores somos, queridos, pelas Escrituras, que esse movimento não terminará até a volta do Senhor. 3 verdades que eu quero ressaltar, para mostrar a importância do movimento da reforma do século XVI. A primeira verdade qual é? A primeira verdade relevante que eu digo é: o Evangelho de Cristo revela o poder de Deus. Essa é a primeira verdade. O versículo 16, olhe de novo comigo.
Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o quê? Poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, o religioso, o dono da religião, ou do grego, aquele que não queria saber nada de religião, o dono do saber. Intelectuais, religiosos. O Evangelho é o poder. Agora, queridos, veja que aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele nos ensina que o Evangelho apresenta as boas novas, entre aspas. Boas novas. Isso quer dizer Evangelho. As boas novas. As boas novas de quem? De um Deus Todo-Poderoso. Que age segundo o conselho da sua vontade soberana. Conforme o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai ensinar na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 11. Além disso, ele revela que este poder do Evangelho não são rituais, não são regras meritórias, não é religiosidade. Tanto é que ele vai dizer que é para judeus, e é para gregos, ou cerimoniais, não é pelo saber, não é pelo intelecto, ou quaisquer outras coisas. O Evangelho é uma pessoa. Paulo vai dizer, essa pessoa é Cristo, revelado em Jesus de Nazaré. Sendo assim, queridos, nós podemos inferir, pelo menos com isso, 3 ênfases. Quais são as ênfases que nós poderemos inferir ou deduzir disso? Dessa verdade, é que o poder de Deus é salvador. O poder de Deus é salvador, pois é o poder de Deus, diz Paulo, para a salvação de todo aquele que crê. O poder de salvar está no Evangelho de Cristo, querido. É isso que Paulo está dizendo. Não está na igreja barulhenta e nem na igreja calada, mas somente no Cristo vivo, que deu a sua vida, morreu e ressuscitou e está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. A salvação não está, queridos, não está no Evangelho. Não está no Evangelho de Allan Kardec, que nem mesmo é Evangelho, nem no budismo, que é uma ideologia de vida, ou no catolicismo, ou no protestantismo, no confucionismo, ou em qualquer filosofia religiosa. Nem na teologia de Calvino, nem na teologia de Armínio. O poder da salvação está em Jesus. Assim, queridos, algumas pessoas tentam conquistar a salvação por obras. A salvação não está nas obras. Não está no que a pessoa faz por merecer. Não. A salvação por obras é sacrifício sem valor diante de Deus. Porque anularia o sacrifício de Jesus. É lógico. Se a salvação tivesse baseada, a minha salvação tivesse baseada no que eu faço, eu anulo o sacrifício de Jesus. E aí não há salvação. Percebe? Assim dizendo, queridos, nós podemos então dizer como que a salvação está somente em Jesus. Como diz a palavra. O que diz a palavra de Deus? Em nenhum outro há salvação. Isso é o livro do Atos dos Apóstolos. O historiador Lucas, escrevendo aos Apóstolos, diz isso no capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Portanto, o Evangelho de Jesus tem o poder de tocar no mais profundo do homem, na alma e no seu espírito, e lhe dar vida
em abundância e vida eterna. O conhecimento verdadeiro, experimental de Deus, que dá essa vida eterna, queridos, está revelado no Evangelho. No Evangelho. Conforme o evangelista João, o apóstolo João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 17, verso 3. João 17, 3, quando ele diz: a vida eterna é esta, é conhecer a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus como Teu único Filho. A vida eterna é esta. Portanto, amados, queira conhecer esse Evangelho. É esse Evangelho que eu e você precisamos conhecer, que a reforma, então, vai trazer à luz. A vida eterna é esta, de João, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é a segunda ênfase, queridos, dessa verdade? A segunda ênfase é que o poder de Deus é libertador. O poder de Deus é libertador. Olha o que é que diz o evangelista João agora, no capítulo 8, versículo 32. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente Jesus, está dizendo João, somente Jesus pode dar a verdadeira libertação. E ele vai dizer, um pouco mais na frente, no verso 36, que pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, existem líderes pregando libertação através da sua igreja. Tem muitos aí. Ou metas a bater dos indivíduos, dos seus fiéis. Mas a libertação está em Jesus somente. Não está em sabonete ungido, rosa ungida, alianças, campanhas, galhos de mato, nem na macumba, copo d'água, água benta. A libertação está em Jesus. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Cuidado, queridos. Cuidado com os mensageiros que pregam a libertação através dessas coisas, desses amuletos, etc. E foi exatamente isso que o monge Martinho Lutero e todos os seus parceiros de entendimento teológico e pensamento, como Calvino, como Zwinglio e outros mais, defenderam. Salvação, o poder de Deus é libertador porque está em Jesus. Jesus. Assim, queridos, Jesus está falando ao seu coração. Jesus fala ao nosso coração, irmãos. Toda vez que essa palavra ela está sendo falada, está sendo proferida, é como que o próprio Espírito de Jesus estivesse presente e ele estivesse dizendo: creiam que esta é a minha palavra. Creiam que esta é a minha palavra. Creiam nele, queridos. Creiamos nele. Somente Ele pode nos livrar, queridos. Somente Ele pode nos libertar do poder do pecado que nos engana, que nos cega e que nos leva para longe dele. Assim também vós, diz as Escrituras, Paulo escrevendo aos Romanos 6:11, ele diz: assim também vós, considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele que nós vivemos. Sem ele nós morremos. Portanto, queridos, confiemos somente em Jesus. Confiança somente nele. Somente Jesus. Somente ele pode nos libertar de
todo empecilho, embaraço que tem tentado nos atrapalhar a nossa vida de relação, em comunhão, em direção a Deus. Somente Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Creia, querido, somente, sola fide, somente a fé. A terceira ênfase é o poder de Deus, é o poder transformador. Ele liberta e ele transforma. Olha o que diz Paulo, também escrevendo agora aos Coríntios. Ele vai dizer isso. Na sua segunda carta aos Coríntios 5,17, ele vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram. E agora tudo se fez novo. Assim entendemos, queridos, que o viver do cristão em Cristo deve agora mostrar que ele foi transformado por Deus, transformado pelo poder do Evangelho, desse poder de Deus que é o Evangelho dele, em Cristo. Assim nós cristãos, reformados ou não, nós dizemos, precisamos, irmãos, ser transformados para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, conforme Romanos 12:2. Qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida? Só o Evangelho é que nos leva a esta libertação e agora a esta transformação, para que a gente discirna, que a gente perceba. E aí é uma obra espiritual, irmãos, tremenda, porque o Evangelho nos faz perceber, entender. Depois ele nos faz discernir. Discernir é muito mais do que entender. Discernir é você ser convencido e convertido, transformado, para agora viver essa verdade sem medição nenhuma, sem medo, com toda força, com todo desejo e de forma sem forçar nada, sem religiosidades, mas simplesmente pela fé e descanso em Jesus. Portanto, queridos e amados irmãos, de certo que o poder de transformação não está em mim, não está em você. Somente Jesus tem o poder de transformar pecadores em servos de Deus. A pergunta é, queridos, já fomos transformados por esse Evangelho? Já fomos libertos de nós mesmos? Já fomos libertos das religiosidades, das dúvidas, dos empecilhos? Eu não pergunto, irmão, eu não pergunto a você que está me vendo nesse momento, eu não pergunto se você ou eu tem uma religião. A pergunta não é esta. Porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem tem religião e de quem não tem. E como no início aqui no nosso momento de escola bíblica dominical, né, o aspirante ao ministério Pedro Henrique, ele falou sobre Paulo, Filipenses, que era um homem altamente religioso e considerado da sua religião, irrepreensível no que é ser religioso, no que é alcançar o ápice de uma religião. No entanto, ele não conhecia Jesus, até que o dia que ele teve um encontro com Jesus, até o dia em que ele experimentou esse Evangelho que é Jesus na sua vida, até o dia em que ele foi liberto de toda religiosidade, até o dia que ele foi transformado e ele passa agora de um perseguidor, aqueles que criam em Jesus, agora ele passa a ser perseguido. Tudo isso porque ele passou por essa transformação, ou seja, ele teve a experiência. Então não basta ter religião. Então eu não estou perguntando se você tem uma religião, se você tem uma moral, se você tem
um caráter ilibado, intocável. Eu não estou perguntando isso. O Evangelho não pergunta isso. Ele não quer saber se você é honesto, mas a pergunta é se o nosso coração já experimentou. Se o nosso coração já experimentou esse Jesus, já teve essa experiência com esse Jesus, já experimentou essa transformação que só Jesus faz. Pois se formos honestos, queridos irmãos, nós teremos que dizer que a religião só que nós buscamos não serve como padrão, não serve para medir nada. O que vai medir é a voz do nosso coração, é a pacificação, é o sentir-se em paz e perdoado em Deus, em Cristo Jesus. Porque esta, irmãos, foi exatamente a experiência de Martinho Lutero. Ele estava tão desesperado. E olha, sabe quem era Martinho Lutero? Ele chegou a ser doutor em Velho Testamento, segundo o seu ensinamento e a sua graduação, o seu preparo intelectual, teológico. Ele era doutor. Mas o vazio da alma dele era tão grande que ele fazia todos os ritos religiosos, ele cumpria, ele se autoflagelava, irmão, ele se autopunia, autoflagelo, para purgar os seus pecados, para buscar um perdão para a sua alma. E ele dizia que quanto mais ele fazia isso, mais a alma dele ficava vazia. Percebe? Até que um dia ele leu esse texto de Romanos 1, 16 e 17. Até que essa palavra caiu como uma explosão, que de fato é o Evangelho, esse poder. A palavra no grego para poder é dunamis, que é a palavra que traduz a nossa dinamite. Percebe? Então, esse Evangelho, esse poder que quando cai em nosso coração, bum, as coisas tremendas, destrói todos os sofismas, todas as ideias errôneas, negativas, de religiosidade, seja o que é que for. O Evangelho é esse poder. Você percebe? Então é por isso que é importante que nós tenhamos essa definição. Nessa noite é uma noite propícia, irmãos, para que a gente pense isso, para que a gente defina isso. Ora, assim sendo, irmãos, nós podemos dizer esse poder transformador que aconteceu em Lutero e Calvino, Spurgeon e muitos outros homens no mundo afora, milhões e milhares de pessoas que aconteceram no mundo afora. Aconteceu com você? Amém. Que isso possa crescer mais e mais. Então nós precisamos, irmãos, reconhecer isso. Que essa transformação que Jesus traz, que não é por meio de religião, ou buscar padrões éticos para tentarmos merecer essa salvação, pois jamais a mereceremos, pois a salvação é pela graça, é presente de Deus. E nós já falado tanto isso. Os reformadores falaram muito isso, irmãos. Esse evangelho da graça, que é presente de Deus. É favor imerecido, por isso que é graça. Mas essa graça ela tem que ser valorizada, queridos, por cada um de nós. Não é uma graça barata. Precisamos então reconhecer que Jesus, irmãos, é suficiente. Não precisamos de mais ninguém para nos levar a Deus. Jesus já fez isso de forma perfeita e terminada. Quando ele, lá na cruz, ele diz: Tetelestai, está tudo feito, está tudo completado, tudo terminado. Mas há uma ênfase ainda, irmãos, a segunda verdade que a reforma ressalta. Eu quero ainda destacar isso para você. Qual é a segunda verdade que a importância da reforma traz para nós nessa noite?
é que o Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Preste atenção, querido, ao equilíbrio. O versículo 17, a parte A, eu quero destacar. O que diz? Olha aí na sua Bíblia, a parte A do versículo 17. Porque o Evangelho, porque ao Evangelho é revelada a justiça de Deus. Entenda isso? Porque ao Evangelho é revelada a justiça de Deus. Há também aqui de fazer 3 destaques, rapidamente, queridos. 3 destaques. O primeiro é: Deus é totalmente justo. Deus é totalmente justo. E por isso Ele pune nossos pecados. Deus é justo. Ele pune os nossos pecados em quem? Em Jesus, na cruz. Abacuque, o profeta Abacuque, um pouco antes desse texto que Paulo leu, Abacuque 1:3, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Abacuque está falando de quem aqui? Está falando de Deus. Deus é tão puro de olhos, ele não pode ver o mal. Ele não pode nem ver o mal. O mal não se põe diante de Deus, não fica diante de Deus. O mal é consumido pela santidade de Deus, porque Deus ele é santo, santo e santo. Então como é que o pecado subsiste diante de Deus? Não subsiste. Deus é totalmente justo e santo em todas as suas ações. Sendo assim, querido, ele é tão puro que não pode ver o mal sem puni-lo. É por isso que Deus abre o coração do profeta para afirmar isso. Se Deus agisse conosco somente com justiça, nós estaríamos todos condenados ao inferno, querido. Todos. Pois somos todos pecadores e destituídos da glória de Deus. Não é isso que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos 3:27? Eles todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Estaríamos condenados todos a morrer a morte eterna, condenação eterna, sem dúvida nenhuma, irmão. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna. O homem, querido, por mais inteligente que seja, por mais patrimônio que possua, pode ser desde o prefeito da cidade, o governador, o presidente da república ou um gari. Pode ser um Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, ou o próprio Elon Musk, que é um dos bilionários do mundo, maiores dos homens tidos como mais ricos do mundo, ou um simples agricultor. Todos são pecadores e todos carecem dessa graça de Deus. Algumas igrejas estão aí, irmãos, por aí realizando pregações de autoajuda, muito, para que as pessoas se sintam importantes. Mas de nada adianta, irmão. Nada adianta. O homem só pode ser feliz quando ele reconhecer que é pecador, arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele veio e crendo no que Ele fez, crendo nele como seu único e suficiente Salvador, Cristo. Caso contrário, esse Deus que é justo e sabedor que o homem é pecador, o homem não conseguirá salvar-se a si mesmo, pois a salvação para os homens é impossível, conforme os discípulos de Jesus reconheceram, quando Jesus disse que poucos entrariam no céu. Quando Jesus disse que é mais fácil
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. E Pedro pergunta, Senhor, quem é que vai se salvar? Aí Jesus diz, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque é Deus quem salva. É Deus quem age com graça e com misericórdia. É Deus quem tem o poder para perdoar. E é Ele quem justifica. Assim sendo, queridos, pensemos nisso. Pensemos nisso, queridos, com todo o nosso coração. A justiça de Deus exige a punição do pecado. E Ele fez isso em Cristo Jesus, o seu Filho. Qual é o segundo destaque para a gente adiantar do verso, irmãos? É que Deus ele é totalmente misericordioso. Ele é totalmente misericordioso e decide nos justificar. O que é isso? Nos absolver. O que é isso? É nos tornar livres, sem punição, inocente. Sabe? Mas ele faz isso quando ele vê o Filho dele em nós, quando ele não vê mais o homem, ele não vê mais o homem Renato, e agora ele vê Jesus em Renato. Aí ele diz, teus pecados estão perdoados. E ele não nos trata segundo a sua justiça de punição, que é morte sumária. Você percebe isso? Ele nos justifica de nossos pecados, irmãos. Olha o que é que diz o profeta Isaías 43, versículo 25. Ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. É Ele que diz isso, irmão. É o Todo-Poderoso. É aquele que criou todas as coisas. É aquele que nos conhece por dentro e por fora. A vontade do Senhor não é a morte, irmãos, de nenhum homem. Não é a morte do perverso, por mais perverso, por mais pecador que ele seja. Mas que ele se converta e viva. É o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 23. Ele é Deus que perdoa nossos pecados. É Ele mesmo que diz, apago os vossos pecados e dele não lembro mais. Falando isso através do profeta Isaías 43, 25. Talvez, queridos, talvez, se estivéssemos no lugar de Deus, nós jogaríamos aqueles nossos desafetos, aquelas pessoas que têm errado e pecado contra nós, têm feito mal, e muitas vezes até sem nenhuma justificativa. Talvez, irmãos, nós jogaríamos essa pessoa em um lugar mais fundo possível, para que ela não saísse mais e a gente fosse livre, né, daquela pessoa. Mas Deus não é assim, não. Deus não age assim. Ele é misericordioso e rico em perdoar. É o que diz Isaías 55, 7. A justificação, queridos, é um ato da graça e misericórdia de Deus. Graça é aquilo que Ele nos dá de presente. Misericórdia é aquilo que Ele não nos dá quando nós merecíamos receber. Você percebe? Como graça e misericórdia, elas andam juntas. Quando há um ato da graça, há ao mesmo tempo um ato de misericórdia de Deus. Assim dizendo, irmãos, a justificação é um ato da graça e misericórdia de Deus, pois o arrependimento é concedido ao pecador por Deus para que ele se arrependa. É Deus que provoca em nós o arrependimento. Quando eu me arrependo, é Deus agindo. Essa é uma doutrina toda própria nossa, dos protestantes, reformados, calvinistas. É nisso que muitos não entendem. E a gente não tem que brigar por isso. E eu tenho respeito. Eu me relaciono com muitos pastores e irmãos pentecostais. Os amo. Sento com eles. Lancho com eles. Oro com eles. Choro com eles.
né, os problemas, muitos deles, oramos, nos alegramos, né, em tudo. E quando a gente toca em alguns pontos dessa doutrina, e aí há um respeito, de saber que nem todos percebem isso, de que até para o arrependimento que nós temos, nós precisamos de uma ação sobrenatural, de um Deus Todo-Poderoso, porque o nosso entendimento, o entendimento reformado, é de que o homem agora ele está inclinado simplesmente para o mal. Porque o bem que a gente quer, isso a gente não faz. Mas o mal que a gente nem pensa, isso a gente faz. Estou citando Paulo, aos Romanos 7, 14. Nós não queremos Deus, irmão. Depois que Adão e Eva pecaram, o que eles tinham de livre, o que é chamado, né, de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi mudado. Porque Adão e Eva perderam seu estado de santidade. Perceba isso, que muitos não entendem. Adão e Eva, eles tinham um livre-arbítrio, porque eles tinham a natureza santa. Eles puderam dizer não a Deus, escolhendo entre o mal, desobedecer a Deus, e o bem, obedecer a Deus. Vocês percebem isso? É muito simples. Quando Adão e Eva, eles caem, a natureza deles agora não é mais santa. Fica difícil de entender isso? A Bíblia diz, todos pecaram. Agora a inclinação de Adão e Eva não é mais para Deus, não é mais para o bem, é para o mal. Jesus vem para dar o equilíbrio a este homem que não pode mais dizer não à sua natureza. Por quê? Porque a natureza já é má. Percebe? A natureza, quando nós nascemos de pequenininho, já somos pecadorzinhos. Já temos a naturezazinha para pecar. É pequeno. As mães discernem o choro do seu picurucho. Quando ele chora com fome, é um choro diferente. É um choro de cólica, é diferente. É um choro de manha, é diferente. Eles já sabem. O menino pequenininho é ou não é? Eu digo porque eu tive dois. E ao deles eu dizia, olha, o choro dele, quando chora, isso é choro de dor, choro de fome, é choro de... Menino pequenininho, já são pecadorzinhos. Vocês percebem a diferença? Agora, o que o homem tem? O homem decide. A decisão do homem é só contra Deus. A decisão dele é o que a teologia reformada vai falar de livre agência. Eles decidem, nós decidimos. Agora, quando nós decidimos para Deus, a gente decide que quando a gente reconhece que é pecador, é claro que já é a ação da graça de Deus em nós, nos fazendo percebidos pecadores, nos fazendo perceber que nós somos pecadores e que Jesus já veio. E aí, irmãos, é algo tão tremendo que acontece quase que quase que no mesmo tempo. Mas de maneira, quando nós agimos arrependidos, é porque é uma ação da graça de Deus em nós. É quando nós ouvimos a palavra. Por isso que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então nós temos que transmitir o quê? A palavra de Deus. E Deus é quem vai provocar. Deus, o Espírito de Deus vai pegar essa palavra e vai fazer com que ela chegue em nós. E nós passa, claro, por nosso entendimento, passa por todas as nossas faculdades mentais, de pensar, de sentir, de consciência. Agora nossa consciência vai ser invadida por fé, essa fé que é presente dele, não é de nós. É só por isso que Paulo diz que a salvação não é do homem, para que ninguém se glorie, mas é presente de Deus, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie, é dele.
Mas assim, irmão, então veja, então não esqueça isso, queridos. Não esqueça isso. Os nossos pecados são absolvidos em Jesus. Deus, ele é totalmente coerente. Essa é a terceira ênfase, irmãos, dessa segunda verdade. Deus é totalmente coerente, justo e amoroso. Ele julga o nosso pecado em Jesus e imputa sua justiça agora em nós. 2 Coríntios, eu deixo como base para essa afirmação. 2 Coríntios 5, 21. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vocês percebem? Ele se fez pecado por nós, irmão. Irmão, qual é a religião no mundo que vai ensinar isso? Só o cristianismo. Só o cristianismo. Só o cristianismo que tem essa verdade, essa palavra de ensino, de graça, de um Deus que se faz homem, para se fazer um com ele, e através do que ele vai sentir, ele vai se fazer um com ele, para que, sentindo o que ele sentiu, possa agora morrer por ele e dizer: eu sei o que você sente, por isso que eu morri por você, para que você fosse livre e você passasse a sentir o que eu sinto, passasse a ser como eu sou, passasse a ter a minha natureza, e agora eu possa ali justificar e levar você comigo para uma vida eterna. É isso, irmão, o Evangelho. Você percebe em quem você tem crido? Você percebe que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito. Então, irmãos, é assim. Deus não pode negar-se a si mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz isso. 2 Timóteo 2,13. Sendo justo e também misericordioso, realizou de uma vez só o cumprimento da sua justiça e efetuou o pagamento da dívida que era exigida. Qual era a exigência da lei? Um justo morre pelos injustos. Segundo Pedro, na sua primeira carta, 3,18. Então Deus fez isso, irmão. Deus, ele nos declara justos por meio de Jesus Cristo. Paulo vai também enfatizar essa verdade na sua carta aos Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Agora, quando nós vamos nos dirigir ao Pai, nós fazemos, ó Deus, meus irmãos, confiados no nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome. Esse nome, nós podemos, irmãos, ter confiança. Nós podemos orar, oferecer nosso louvor a Deus. E Deus nos torna justo, queridos, pelo sacrifício de Jesus. Assim, nós podemos ter essa certeza para onde nós vamos, o caminho que nós estamos. Pois que diz a Escritura, creia. Pois que diz a Escritura, é a pergunta. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, desde a antiga aliança já existia a justificação pela fé. Que Abraão foi justificado por fé, não pelo que ele fez. Assim sendo, irmãos, da mesma forma que a justiça foi imputada, enxertada, atribuída a Abraão, também foi para conosco. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou o nosso pecado e nos deu gratuitamente a sua justiça. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome deste Jesus maravilhoso. A ira, irmãos, que era para ir para você, a ira que era para vir sobre mim, foi para onde? Foi para Jesus, o seu filho. Sabe, irmãos, vocês lembram quando Jesus estava lá na cruz do Calvário? Você lembra das palavras de Jesus, uma das últimas palavras de Jesus? O que Jesus se sente? Abandonado. E ele dá um grito. Lembra? Deus meu, por quê
me abandonaste? Naquela hora, é como se Deus não conseguisse olhar para seu próprio filho. Sabe por quê? Porque naquela hora que ele estava morrendo, todos os pecados de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que virá aqui na terra, estavam sendo colocados ali nos ombros de Jesus. Pense nisso. Por causa disso, que Deus, o Pai, o Deus exaltado, olhando agora ali para o Filho humilhado, encarnado, sendo morto, ele olha para o Filho e ele diz, ele não consegue, e ele dá as costas, ele vira as costas para seu filho naquela hora. Naquela hora, querido, os teus pecados estavam sendo colocados em Jesus. Você pode se alegrar com isso ou não? Se você não se alegrar com isso, querido, eu não sei o que mais vai te alegrar. Nada deste mundo vai nos alegrar a alma. Nada. Porque foi exatamente isso que aconteceu, querido. Exatamente isso. Qual a terceira verdade, irmão? Que a reforma ressalta, para terminar. É que o Evangelho de Cristo revela a fé que precisamos ter em Deus. A fé que precisamos ter em Deus. Olha o que diz a parte B do versículo 17. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Bom, existem algumas definições de fé e que nós precisamos entender, para a gente não confundir. Querido, existe a fé intelectual, existe a fé temporal, existe a fé doutrinária, que é boa, todas elas. E por fim, a fé salvadora. Rapidinho, irmãos. O que é fé intelectual? Já falamos aqui, é saber. É apenas a fé que sabe, que entende. Essa fé, irmãos, que é uma fé intelectual, é a fé que sabe que Deus existe. Sabe que Deus existe, mas sem mudança nenhuma de vida, de comportamento. Não aconteceu metanoia, não aconteceu a transformação da mente. Conforme Tiago, ele diz, crês tu que Deus é um só? Tiago diz, valeu, parabéns, tu fazes bem. Olha o que ele diz, até os demônios creem e tremem. Os demônios têm essa fé intelectual, eles sabem quem é Deus. Percebe, irmão? Fé intelectual é saber sobre Jesus, mas sem causar mudança. Essa fé, segundo Tiago, até os demônios têm. É fé intelectual, é saber, mas não acontece nada. Nada de diferente. É tudo como antes, como no quartel de Abrantes, conforme diz os outros. Ou seja, é uma fé que não leva a Deus, leva a si mesmo, leva ao seu egoísmo. Tampouco leva ao céu, irmão. Quem a possui não leva ao céu. Pois os demônios a possuem, e esses demônios, irmãos, eles estão decididamente condenados e banidos da presença eterna de Deus. Qual é a segunda definição de fé? A fé temporal. Que fé temporal é esta? É apenas para receber as bênçãos. Fé que recebe apenas as bênçãos de Deus. Nem sempre eles querem o Deus da bênção. Essa fé temporal não quer o Deus da bênção, quer só as bênçãos de Deus. Respondeu Jesus, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque vos fartastes de pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Portanto, queridos, olha só, fé temporal, quando apenas serve para receber curas, milagres. Vocês veem as igrejas que pregam essas curas e milagres? Está assim ou não estão? Fé temporal. Mas essa fé temporal não é acompanhada de uma mudança, novamente, de atitude, de compromisso com a cruz de Cristo.
né? E o seu evangelho transformador e testemunhal. Não tem compromisso nenhum. A fé doutrinária, que é outro tipo de fé, é o corpo de doutrinas deixadas por Cristo e pelos apóstolos. Muito boa, muito boa. E Paulo diz, aliás, Judas que diz, o apóstolo Judas, ele diz, verso 3, batalhem diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É preciso, irmão. Batalhar diligentemente pela fé. Aprender. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente ouve, a gente aprende. Então vamos estar juntos, irmão, para aprender. Para crescer. Sim, é importante essa fé doutrinal. Para a gente aprender o que as Escrituras dizem. Estou lendo a Bíblia, irmãos, há 42 anos. Toda vez que eu penso que aprendi alguma coisa, quando eu vou ler, eu digo, meu Deus, tinha isso aqui, eu não vi. 42 anos lendo a Bíblia. Não aprendi quase nada. Só aprendi que, como diz Sócrates, nada sei. O que eu sei é que nada sei. Mas o que eu sei das Escrituras é que eu estou seguro na minha fé em Jesus. É importante, irmãos, a fé doutrinal? Sim. A fé doutrinária ou conceitos da fé. Saber o que diz as Escrituras, o que ensina os reformadores, o que ensina a nossa igreja, por que nós somos reformados, de onde vimos. Essa história, nós estamos dando uma pincelada aqui rápida. Precisamos aprender mais disso, ou não, irmão? Claro que precisamos. É importante. É para ser vivida, irmão. Seguida, experimentada, compartilhada por outros. Pela igreja do Senhor, que nos tem mostrado essa história ao longo, né, dos tempos. É não para só ser admirada. Ah, que legal, eu gosto da doutrina da reforma. Às vezes, a gente não aprofundou muito ainda. Precisamos aprofundar. Porque a gente só ama aquilo que conhece. Se a gente não conhecer, como é que a gente vai amar? A fé salvadora, irmãos, é o outro conceito. É essa que faz a diferença. A fé salvadora é a fé da entrega, da confiança nos méritos de Cristo para a salvação. Essa fé salvadora, irmãos, que nos faz ver o que Paulo escreveu aos Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Essa fé salvadora, que não é de nós. E quando a gente sabe que essa fé não é nossa, então a gente diz, eu agradeço a Deus, irmão. Porque até os meus 20 anos de idade, eu não tinha essa fé salvadora, eu tinha a fé conceitual, eu tinha uma fé, nem doutrinária eu tinha, porque eu não conhecia nada da minha igreja, era uma fé intelectual, era uma fé que eu pedia de Deus também, pedia, mas eu não tinha essa fé salvadora. Essa fé salvadora só veio quando eu me encontrei com Jesus e eu decidi entregar a minha vida decididamente para Ele, sem reservas. E a partir dali, irmãos, a partir daquele dia, eu comecei a valorizar as reuniões da igreja, eu comecei a valorizar a leitura das Escrituras, as disciplinas espirituais e ao servir a Deus no trabalho da igreja do seu povo. A partir dali, irmãos, eu decidi isso e nunca mais parei. A partir dali, eu decidi que o domingo, que é o dia que a gente diz como os reformadores guardaram isso, porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Foi a partir dos meus 20 anos de idade que eu disse, o domingo é consagrado ao Senhor. Foi a partir dali que eu decidi que 6 dias da semana eu tinha para trabalhar, para estudar, para me divertir, sim. E ao 7º dia, eu disse, é do Senhor, eu vou guardar para Ele. A gente aprende isso. E se a gente quiser conhecer mais de Jesus, a gente tem que ter mais cuidado nisso. Pense nisso, por favor, irmão. Porque a fé cristã, irmãos, é defendida em Hebreus 11, a gente já sabe. É que nos dá essa certeza, irmãos, de fatos que se esperam e convicção de coisas que a gente não vê. E são essas coisas principais que a gente não vê, que são as mais importantes, ou não? E, conforme Hebreus 11:1, a fé nesse texto aqui, irmãos, denota confiança.
E não é diferente da definição conforme Luiz Berkoff, que eu trouxe aqui para vocês. Luiz Berkoff, ele diz que fé salvadora é uma fé confiante que entrega a Cristo toda a sua vida. Presta atenção. Fé confiante é uma fé que entrega a Cristo toda a sua vida. O que é, o que tem e até o que não tem. Isso é fé. O importante, irmãos, é a fé salvadora. Pois Jesus, ele curou muitas pessoas. Vocês conhecem esse texto? Jesus curou muitas pessoas. Mas a poucas pessoas, ele disse, a tua fé te salvou. Percebe a diferença? Ele curou milhares e milhares. Mas a poucas ele disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. A fé que precisamos, irmãos, ter como principal é a fé salvadora. Ou seja, essa fé na confiança que só Jesus pode salvar, entregando assim nossa vida a Cristo. De fato e de verdade, entrega teu caminho ao Senhor, diz o salmista, confia nele e o mais ele fará. Tem uma canção antiga, irmão, que eu quero até ver se eu, quando eu estiver aqui com mais tempo com os irmãos, eu e o Aldeís, a gente quer ensinar para vocês. Que ela diz assim, a letra dela diz assim, em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Rei. Eu sei que provações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho. Confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Queridos, a salvação é como um presente, como já falamos antes. É gratuito. Mas pense nisso. A santificação não é de graça. A santificação requer um preço que Ele nos chama para pagar. Não esqueça isso. A fé é como uma mão vazia aberta para receber o presente. Ao receber, demonstra-se a confiança naquele que deu o presente, que é Jesus. Jesus já nos deu o presente da salvação. Não esqueça isso, irmãos. A fé que precisamos em Deus é a fé salvadora. Confiando que Jesus pode nos salvar. Creia nele. E para terminar, irmãos, consideração final, apenas algumas linhas. Eu gostei do que disse Priscila Schiller. Priscila Schiller, ela disse uma coisa fantástica. Ela disse, a vida cristã não é sobre todas as coisas que fazemos para Deus, mas sobre o que Deus fez por nós em Jesus. Nos amando nele, nos fazendo amá-lo de volta e agora nos colocando em um caminho de relacionamento infinito e comunhão com ele e com o próximo. Assim, amados irmãos, nós vimos nessa mensagem, nessa reflexão que nós fizemos sobre o Evangelho de Cristo, como uma revelação de Deus. E trabalhamos, queridos, o seguinte ponto. Primeiro, nós vimos que o Evangelho de Cristo revela o poder de Deus. Segundo, nós vimos que o Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. E em terceiro, nós vimos que o Evangelho de Cristo revela a fé que precisamos ter em Deus. A pergunta que a gente tem que fazer como aplicação é essa. Se de fato você está experimentando esse Evangelho em sua vida. Pergunto para vós que estão aqui. Pergunto para você que está me vendo ou você que me virá a posteriori. Você tem certeza
da sua vida eterna? É a pergunta que não quer calar. Ou você está atrás de verdades confortáveis? Você já tem certeza de sua vida eterna? A você que já é crente, eu pergunto, você tem vivido de modo digno desse evangelho? Que afirma seguir? Permita. A aplicação final é esta: permita que os princípios do evangelho de Deus deem forma e substância à sua existência, conforme os preceitos dos reformadores, conforme a teologia que a reforma apregoa e que nós, presbiterianos calvinistas, herdamos como temos herdados, né? E como temos conseguido como legado da reforma. E se porventura, querido, você ainda não é crente, você que não é crente, ou alguns de vós ainda que não sois crentes, não tem para onde ir, irmão. Sabe que Jesus tem a vida eterna para lhe dar. Entregue-se a Ele hoje mesmo. Creia nele, venha e vê. Se você quiser nos visitar na nossa igreja, nós estamos aqui para recebê-lo e juntos estudarmos mais essa palavra. Eu quero ainda orar por você. Vamos orar, queridos?